it's not enough. Got a good heart, but it's not enough. A cada dia aumenta o número de suicídio entre os jovens. Isso é preocupante. E é por isso que estamos aqui com a Sandra Delevati, ela que é psicóloga, e ela vai esclarecer um pouco desse tema, até para orientar vocês, pais, se seus filhos sofrem desse problema, e como diagnosticar e resolver. Sandra, suicídio entre os jovens é uma realidade que não está presente nos maiores centros. A gente percebe que até aqui na nossa pequena e querida Guaraí, nessas cidades vizinhas, é presente, né? Isso. Hoje aqui em Guaraí mesmo, porque na verdade a gente pensa que suicídio é só quem morreu. Só que o suicídio, ele tem a pessoa que pensa, né, o pensamento suicídio, tem a pessoa que tem a tentativa do suicídio e a pessoa que vai para vias de fato, que acaba vindo a óbito mesmo. Certo. E a gente percebe também que a gente está vendo o maior número de jovens que estão se sentindo deprimidos. Porque a pessoa que pensa em cometer um suicídio, ela é uma pessoa que está com um grau de depressão muito acentuado, não é verdade? E a gente está percebendo que os nossos jovens estão mais deprimidos. A que se dá isso, Sandra? Na verdade, Júnior, quando a gente fala aqui, é típico do adolescente que está com depressão suicidar, está havendo um equívoco, porque nem sempre o jovem que suicida está com depressão. Ele pode vir com outros transtornos, transtorno afetivo, pode vir com transtorno do humor, os esquizofrênicos e o transtorno de ansiedade. Então, assim, tem outros transtornos que podem levar ao suicídio, não só especificamente. Embora que nós temos dados e estatísticas que o suicídio é a maioria, mas não só isso. Hoje, por exemplo, o que acontece com os jovens? Ele, às vezes, sofre pressão na casa, pressão na escola, ele sofre bullying, é envolvido com álcool e drogas, né? E as redes sociais, que está muito forte hoje. E o que está acontecendo na rede social? Porque quando a gente fala em suicídio, a gente tem que falar de uma forma reflexiva, que aquilo não é uma vantagem, vai haver um tratamento, tem profissionais para acompanhar. E o que às vezes leva ao suicídio é a falta da própria família e dos educadores estarem observando. E por que é tão difícil fazer esse diagnóstico? Porque tem muitos adolescentes que eles já apresentam a depressão, né? E aí, quando é uma fase da adolescência, as pessoas confundem o que é típico da adolescência com aquilo que é típico da depressão, que não é fácil de distinguir, até porque muitos sintomas são iguais. Sandra, na sua visão, os pais hoje, a gente pegando por número, por dados estatísticos, estão preparados? Que a gente sabe que a adolescência é aquela fase de transição entre a criança, né, e o jovem que é adulto. Você acha que os pais hoje eles estão preparados psicologicamente para acompanhar os filhos durante essa fase? É uma fase bem tumultuada e se não tiver o devido acompanhamento, a devida influência pode se tornar um caminho aí perigoso, né? Isso. Na verdade, os pais esperam o quê? Os pais acham que aquilo que o adolescente ele está apresentando, com o tempo vai passar. E isso não vai passar, porque ele já traz sintomas e características de um suicídio. Só que aí, às vezes, o pai acha que é tipo isolamento, é típico da adolescência. A irritabilidade é típico, e não, já são sinais de uma depressão. Então, o pai não observa. E aqui em Guaraí, Júnior, está acontecendo uma coisa também. As famílias não conversam mais, não tem aquele contato, a falta do diálogo na família de estar observando, né? Antigamente a gente falava assim, quem vai se matar não fala, simplesmente faz. Não, quem vai se matar, ele dá sinais que ele vai. Quais são esses sinais? O primeiro sinal que ele começa a falar, tipo assim, eu queria dormir para sempre. Ele se isola, né? E tem, Júnior, pessoas que elas vão preparando tudo, tipo assim, situações mal resolvidas. Tem adolescentes que ele até termina com o namorado, ele vai no banco, fecha a conta, ele vai fechando tudo da vida dele, já se preparando para essa fase. Então, assim, às vezes são coisas simples que acontecem, a gente não observa e não dá o devido valor.
Até por causa que a fase do adolescente é uma das fases mais complicadas, né? O pai está acompanhando. E o pai realmente, que nem você falou, realmente é muito correto, que você falou, e muito importante. Os pais têm que ficar atentos a esses sinais que você apresentou para não gerar esses problemas mais graves, né? Isso. O primeiro passo dentro da família seria se aproximar do filho. Porque se você se aproximar, você monitorar as redes sociais dele, quais são os grupos que meu filho faz parte? Esses grupos são saudáveis? Está tendo benefício para meus filhos, né? Se tornar realmente presente. E às vezes o filho quer um abraço, ele quer ir passear, e às vezes é obrigado os pais insistir um pouco para levá-los. Porque assim, às vezes eles, justamente por causa de redes sociais, das coisas que eles vêm fazendo, ele já fala que não quer ir, porque em casa que ele tem aquele isolamento e as coisas que ele já está querendo dar sinais do que ele está pretendendo fazer. Na verdade, Sandra, né, os tempos mudaram, os pais têm que acompanhar, né, essa mudança, esse dinamismo, né? Aquela educação que nós recebemos quando criança, né, que o pai é ainda aquela figura autoritária, que a gente fica, né, bate continência para o nosso pai. Acho que aquilo dali já passou, né? Agora tem uma nova fase de educação que o pai ele tem que ser o melhor amigo do seu filho, né? Tem que estar realmente por dentro de tudo que passa nas redes sociais, né? Júnior, não sei se você lembra, mas antigamente a gente costumava usar um diário, né? E hoje em dia a gente não vê as meninas falar assim, eu tenho meu diário, eu escrevo. E às vezes o que acontece? Nas próprias redes sociais, ela está com algum problema, ela vai se abrir na rede social. Nossa. Porque o bullying ele não acontece só na escola, no lar, né? Às vezes entre irmãos, na família. O bullying tem um bullying cibernético, que é na rede social. E aí ele acha assim que vai jogar aquele problema na rede social e vai ser ajudado. Quando, na verdade, não. Ele vai ser xingado, ele vai ser ironizado, ridicularizado. O que piora a situação. O que piora a situação. Porque antigamente, você lembra, a gente tinha aquele diário, então era como uma forma de desabafo, né? Guardava em gaveta e tudo. E as meninas de hoje em dia, elas não fazem isso. E tipo assim, às vezes passava a noite falando daquele romance, alguma coisa. No outro dia, ela desabafou. A psicologia chama essa técnica de diário de cartas não enviadas, onde eu escrevo aquilo que eu estou passando. Sandra, você já apresentou mais ou menos os primeiros sintomas que os pais devem, né, se preocupar com os filhos. Descobrindo esses sintomas, como é que o pai deve fazer, né? Que eu tenho certeza que tem muitos telespectadores que já se identificaram com esses problemas. Quais são os primeiros passos, Sandra? Olha, o primeiro passo, quando o pai vê alguma coisa que não está... Ele tem que diferenciar. Meu filho está adolescente, o que é tipo de adolescência, o que é normal? E o que está passando dos limites, que não é normal? O primeiro passo que ele vai fazer, ele vai consultar um psiquiatra para fazer um diagnóstico. Porque, assim, o psiquiatra, às vezes muitas pessoas falam que é para louco, quando na verdade não. O psiquiatra, ele é uma pessoa que ele vai ajudar, ele tem, a gente psicólogo, nós não passamos medicação, quem passa é o psiquiatra. E por que é necessária uma psicoterapia, que é importante? Porque quando um psiquiatra passa um remédio, ele vai primeiro agir fisicamente, de 2 a 4 semanas ele só vai agir fisicamente. Depois de 2 a 4 semanas que ele vai começar a fazer um efeito no problema mental que a pessoa está apresentando. Então, nesse período, é importante a psicoterapia, que ele já vai sendo auxiliado mais rápido. Então, assim, o que acontece quando o jovem está num caso mais grave? É por falta de um tratamento adequado, por ter começado tarde. E se essas 2 a 4 semanas querem ter com a medicação, se não tiver um bom acompanhamento, não está deixando sozinho, monitorado, aí é o tempo que ele realmente chega a cometer um suicídio. E eu vejo assim, em consultório hoje, às vezes eu atendo adolescentes, você faz 2 ou 3 sessões e ele não quer mais vir de jeito nenhum, ele desiste por ele. Porque vai tocar nas coisas internas, aquilo que ele está passando, e é difícil falar dele próprio. E aí, quando ele está sendo auxiliado por uma medicação adequada, por um psiquiatra, que é um profissional competente para isso, ele vai sair daquele buraco negro mais rápido. Então, o primeiro passo dos pais é ao identificar, buscar uma ajuda profissional mesmo para identificar. Sandra, é muito importante, a gente sabe que é um tema muito delicado, muito complexo, todas essas causas que você falou do suicídio, os pais têm que ficar atentos. Na verdade,
a principal influência tem que ser dos pais, né? Os pais realmente, eles têm que, a cada dia, ficar presente na vida dos filhos. Ainda mais nessa etapa tão delicada que é a adolescência. A gente sabe que é um tema bem amplo, então, assim, a gente gostaria de agradecer, né, tudo que, os pontos que você colocou aqui, que certamente serviu a esclarecer muitos pontos e procurar sempre, né, o profissional adequado, tem que ter o acompanhamento. E eu gostaria que você deixasse suas considerações finais, lembrando, né, reiterando tudo isso que a gente conversou. Júnior, eu acho importante a gente estar colocando mais um fator, que é a realidade da nossa cidade hoje, que são os adolescentes que vêm se mutilando. Eles se mutilam com estilete, eles se mutilam com o ferrinho do apontador, né? E eles vêm se mutilando e, às vezes, aquela mutilação também é uma preparação para um suicídio. Porque o que é essa mutilação? Tipo uma válvula de escape. A dor emocional que eles estão sentindo, eles vão sentir uma dor física que seria menor do que a dor emocional que eles estão sentindo. Por isso que eles acabam se mutilando. E nós temos em Guaraí hoje muitas escolas com muitos adolescentes se mutilando. Com cicatrizes já, principalmente às vezes em lugares que eles conseguem até esconder, que é na parte interna das coxas. Porque veste a roupa e ninguém vai ver. Por isso que é importante, ter quem... A gente não pode só falar de pais, porque hoje nós temos muitos adolescentes que são criados por tias, por avós. São os novos modelos de família, né? Então, uma coisa da família está envolvida. E por que às vezes chega, além disso que a gente tem falado, que eles sofrem pressão em casa, sofrem pressão na escola, também tem a questão do álcool e droga que eles têm se envolvido. Porque o álcool e a droga, ele afeta no cérebro, e uma criança, um adolescente, ainda é uma criança em formação. O cérebro dele vai estar desenvolvido, para ele ter uma maturidade, nos 22 a 23 anos. E é por isso que às vezes fala assim na questão da maturidade penal. Por que os profissionais são contra? Porque eles sabem que, na verdade, a adolescência é uma idade jurídica, uma idade criada, que eles falam que é até os 18 anos. Quando, na verdade, a formação, né, de um cidadão, ele está com toda a dinâmica cerebral, tudo preparado, vai até 23 anos. Então, assim, são muitos casos que vêm acontecendo e os pais têm que ficar de olho. Aí depois não adianta falar, não, eu não observei, eu ficar com aquele arrependimento, você querer vivenciar a morte de alguém que já está morto, né? Na escola, não romantizar quando um adolescente faz esse tipo de coisa, e sim levar os adolescentes a refletir, ver o porquê que está fazendo isso, quais são as questões lá na casa. E aqui também, Júnior, eu acho que a gente tem que trabalhar muito a questão dos pais, porque nós temos muitos casos de meninas que se mutilam e pensam muito em suicídio porque são abusadas por padrasto, a mãe não aceita isso, a mãe fica do lado do padrasto e elas se sentem culpadas, como se elas estivessem pedindo a felicidade da mãe. E elas vão para o corte na pele. Terrível, né, pessoal? Então, todos esses pontos, né, a gente tem que realmente não deixar esquecido, não deixar o nosso jovem isolado. A gente tem que procurar logo as medidas rápidas, né, os profissionais adequados. Sandra, a gente gostaria de te agradecer, né? A gente sabe que diante de tudo isso pode surgir mais temas, né, que englobam tudo isso, e a gente vai mais uma vez, né, sempre abrir essa parceria e falar para você que o espaço do nosso programa está sempre aberto, tá, para você apresentar algum esclarecimento que com certeza vai servir para sanar muitas dúvidas dos nossos telespectadores. Ok, eu agradeço a oportunidade, né? E convido aí os pais, os familiares a ficar realmente atentos, porque depois de uma vida que se foi, não adianta a gente ficar se questionando e entender o porquê. E essa questão hoje, ela realmente está crescendo muito. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde, ela fala que até 2020 vai dobrar em 50% o número de suicídios. E principalmente entre jovens, né, de 12 a 29 anos. But it's not enough. Got a good heart, but it's not enough.